Livro de Tiago, capítulo 1, verso 2, ele diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando vocês passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência ou perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra completa, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Irmãos, quem aqui fica feliz quando tem que passar por provações? Irmã ali, glória a Deus. É difícil, né? Ficar feliz com provações. No geral, a gente corre léguas de provações. A palavra prova no meio evangélico já está associada a algo negativo, né? Algo ruim. Quando a gente fala assim, por exemplo, fulano é uma prova, né? Aquele irmãozinho ali é uma prova. A gente já sabe que o irmão é problemático. Então, é difícil a gente se alegrar quando fala assim, provações e passar por provações. Mas Tiago está nos chamando exatamente para isso. Para nos alegrarmos. E por que ele fala isso? Por que Tiago nos chama para nos alegrar com as provações? Se a gente sabe que, em geral, é tão difícil, né? Provação sempre envolve sofrimento, dificuldade. Por que então que ele nos chama para nos alegrar? Porque, na verdade, Tiago está aqui, ele está olhando a provação sobre uma ótica diferente, sobre uma ótica positiva. Ele está vendo o lado bom das provações. Ele está querendo dizer para a gente aqui que nem tudo na prova, na tribulação é ruim. Que existem benefícios nas dificuldades. E é vislumbrando esses benefícios que ele diz para a gente, se alegrem. E eu digo ainda mais, aproveitem as provações. A palavra aprovação quer dizer submeter a teste, experimentar, verificar. Aqui no texto que nós lemos, ela está no sentido de um estado de teste em que Deus permite que seu povo passe por adversidades e aflições para encorajar e provar a sua confiança nele. Esse é o sentido da palavra provação aqui no texto que nós lemos. Então é importante a gente diferenciar os problemas que nós enfrentamos na vida do tipo provação e os problemas que nós enfrentamos em decorrência dos nossos próprios erros. Porque a gente sabe que se a gente erra, a gente faz bobagem, a gente peca, a gente tem que arcar com as consequências dos nossos erros também. Muitos dos nossos problemas são consequências de erros nossos mesmos, né? Mas a provação, ela vem num contexto diferente. Não vem por algo que nós fizemos errado, por um motivo específico, mas vem justamente num contexto de fidelidade a Deus. Quando você está na presença de Deus, sendo fiel a Deus, você tem a sua fé, a sua fidelidade a Deus testada, provada. Você vê que Tiago fala no texto que a gente leu, a prova da vossa fé. Porque justamente a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus que é testada no momento da provação. Então, para ficar claro, provação é, por exemplo, o que José passou quando ele passou mais de 2 anos preso no Egito, porque ele fugiu da mulher de Potifar. Então, ele foi fiel a Deus, ele agiu com honestidade, ele foi crente e, por isso, ele foi preso injustamente, passou mais de 2 anos preso. Então, isso foi um momento de provação na vida de José. Provação também foi o que Paulo e Silas enfrentaram, né? Lá em Filipos, quando estavam pregando, fazendo a obra de Deus, expulsando demônios, foram presos, açoitados e passaram a noite na prisão, ensanguentados, porque estavam fazendo a vontade de Deus, sem ter feito nada de errado. Provação é o que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram porque não negaram a fé em Deus, foram jogados numa fornalha de fogo ardente para serem queimados. Isso é uma provação. Provação é o que Jó passou. Porque foi fiel, porque foi temente a Deus, porque era muito crente. Então Jó teve a sua fidelidade a Deus testada, provada. Mas por que tem que ser assim, né? Por que a nossa fé tem que ser provada? A gente se pergunta, mas tem que provar a fé? Por que tem que provar a fé? Porque fé, irmãos, é um negócio muito valioso. Fé é um negócio muito precioso. A Bíblia diz lá, em 1 Pedro, o apóstolo Pedro ele fala que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Ouro é um negócio precioso, né? Mas ele fala que a nossa fé é mais preciosa do que ouro. Porque o ouro, apesar de ser precioso, um dia ele vai passar. Tudo nessa vida, na verdade, vai passar.
Por mais precioso que seja, as mansões, as coisas mais caras, mais maravilhosas que existem nessa vida, e preciosas, elas vão passar um dia. Mas a nossa fé não. A nossa fé, ela nos leva a uma dimensão de eternidade. Então, olha como a nossa fé é um negócio importante. Por causa da nossa fé, nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida em Cristo. Por causa da nossa fé, nós somos salvos. Por causa da nossa fé, nós vamos herdar um lugar maravilhoso, uma herança incorruptível, vamos morar no céu. Um lugar maravilhoso que não tem dor, não tem mais prova, não tem sofrimento. Um lugar extraordinário, vamos morar com Deus a eternidade. Tudo isso por causa da nossa fé. Então, fé é um negócio muito importante, muito precioso. É a coisa mais importante que existe na vida do crente. É a nossa fé em Deus e o nosso relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que nós dizemos a Deus, professamos que temos fé, essa fé precisa ser verificada. Porque quem tem boca fala o que quer, né? Dizer que tem fé é fácil. Mas uma fé verdadeira, genuína, incondicional, inabalável, a fé que verdadeiramente agrada a Deus, que vai nos levar para o céu, essa fé aí não é qualquer uma. Ela precisa, então, a nossa fé ser testada, ser provada. Mas mais do que provar a nossa fé para saber qual é a fé que a gente tem, se é de qualidade ou não, porque Deus, na verdade, Ele sabe qual é a nossa fé, Deus, na verdade, Ele quer aperfeiçoar a nossa fé, purificar a nossa fé, a fim de que ela seja realmente uma fé que agrade a Ele, que glorifique o nome dEle. Olha o que Pedro disse, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa fé, assim como o ouro, precisa ser provada. O ouro, ele é provado para ele ficar mais precioso, mais puro. Diz que quando o ouro passa pelo fogo ardente, em altas temperaturas, as impurezas do ouro, elas se soltam. E aí, separam dele, não sei se ela sobe, se as impurezas sobem ou são para a superfície ou vão para baixo. Eu sei que há uma separação das impurezas do metal. E aí é pegado aquele ouro, e aquele ouro ali é puro, porque as impurezas já se soltaram. Então, assim como o ouro, para ficar puro, precioso, precisa passar pela fornalha quente, ardente de fogo, a nossa fé também. Quando ela passa pela fornalha do sofrimento, da aprovação, ela é purificada, aperfeiçoada. E a Bíblia, na verdade, ela está cheia de exemplos de crentes, homens e mulheres de Deus que passaram por provações. Cheia de exemplos. A Bíblia deixa bem claro que quando você pretende andar com Deus, quando você passa a andar com Deus, você vai passar por provações, vai passar por momentos difíceis. Mas embora a Bíblia deixe isso bem claro, pensa numa coisa que é difícil da gente lidar. Pensa em algo que os crentes têm dificuldade de lidar, é com as provações. Então, pensando nisso, se alegrar então, como o Tiago diz aqui, é mais difícil ainda, né? A gente já tem dificuldade de receber a aprovação. E se alegrar, como ele manda aqui, se alegre quando passarem pelas provações, aí já é mais difícil. Então, pensando nisso, é que eu trouxe essa reflexão para as nossas vidas nessa manhã. Para a gente poder lidar melhor com a aprovação, receber melhor elas, né? E, inclusive, aproveitá-las. Aproveitar os benefícios que ela tem para as nossas vidas. Então, eu trouxe aqui 3 pontos que nós precisamos entender, ficar claro na nossa mente, para que a gente possa tirar proveito das provações também. Tá bom? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que o céu não é aqui. Hoje a gente vê por aí, você tem pregado uma mensagem do Evangelho de que se você vier para Jesus, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Né? Tem até slogans de igreja que diz, pare de sofrer. Como se a caminhada do crente fosse imune ao sofrimento. Mas isso não é verdade. As pessoas preferem acreditar numa teologia simplista, né, de que o justo tem que prosperar e que o sofrimento é coisa para ímpio. Só que isso não está na Bíblia. E o que acontece? Quando essas pessoas vão viver a realidade do Evangelho, o dia a dia, a realidade das provações, elas ficam frustradas com Deus. Quando elas vão viver a verdade da palavra de Deus, elas começam a ficar frustradas e murmurar e questionar a Deus e agir, inclusive, como os ímpios. Elas ficam se perguntando assim, mas se Deus me ama, por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus existe mesmo? Ficam falando meninice.
como ignorantes espirituais, quando na verdade a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia deixou claro que crente fiel passa assim por problemas, passa assim por adversidades. Jesus, ele não iludiu ninguém. Ele disse lá em João, no mundo vocês vão passar por aflições, mas não desanimem, não se rendam, não se entreguem, eu venci o mundo. Então, aqui na vida, essa vida aqui é uma série de problemas, né? Uma série de problemas, faz parte dessa vida aqui, desse mundo aqui. Aí as pessoas perguntam assim, mas a gente não é mais do que vencedor? Mas o que é um vencedor? Pressupõe-se que o vencedor é alguém que teve que lidar com alguma dificuldade, alguém que superou algum problema. Não existem vencedores que não tiveram que lidar com dificuldades, com problemas. Então, quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, é porque com Cristo já está tudo garantido. Nós podemos superar qualquer adversidade. Isso é ser mais do que vencedor. Então, é claro que não é só luta também. Há bênçãos, há uma vida abençoada aqui nessa terra. Deus pode dar isso? Sim. Livramentos, milagres, favor de Deus? Sim. Mas as provações, as provas, as dificuldades, os problemas também fazem parte da nossa caminhada com Deus. E a nossa experiência com o Evangelho, ela não pode ser focada aqui nessa terra. Porque a nossa grande recompensa, por servir a Deus, ser fiel a Deus, nós ainda vamos receber quando Jesus voltar. Sabia? Ele diz lá em Apocalipse 22 assim, eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. A grande recompensa de servir a Deus, nós ainda vamos receber em breve, quando Jesus voltar. Não é aqui nessa vida, não. 1 Coríntios 15, 19 também fala algo forte pra gente sobre isso. Fala assim, se esperarmos em Cristo só nessa vida, só nessa dimensão aqui, carnal, mundana, desse mundo caído aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. É ridículo. Praticamente está dizendo isso aqui. É ridículo a gente valorizar mais esse mundo aqui, essa vidinha aqui, do que a vida eterna que nos espera. Mas Deus não quer que eu seja feliz aqui na terra? Quer. Deus quer que você seja feliz aqui na terra. Mas Ele quer que você seja feliz dentro e através, independente dos problemas. A grande proposta do Evangelho não é essa felicidade aqui, das coisas desse mundo, não. É de ter Jesus, a presença de Jesus nas nossas vidas. E esperar pelo céu. Esse lugar maravilhoso, extraordinário, que nós teremos direito de um dia morar. Olha só como o apóstolo Pedro, ele fala das provações, né? Ele coloca as provações dessa vida no seu devido lugar de importância, um lugar secundário. Olha como ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Que mediante a fé, olha aí a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegreis. Se alegrar em quê? Na salvação que está por vir. Aí ele fala, gente, como ele fala das provações? Ainda que é necessário que a gente tem que passar por umas provinhas aqui na terra, né? Que a gente esteja contristados, triste, com várias provações. Olha como ele coloca a provação diante da eternidade. É uma coisa pequena, secundária, né? Momentânea. É necessário passar. Mas o que é isso diante da glória, da eternidade que nos espera? Então o céu é um lugar maravilhoso. Nós iremos morar lá um dia em nome de Jesus. Mas esse lugar ainda não é aqui, irmãos. Não é aqui. E essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar tá claro na nossa mente. Tá bom? Não tem como viver o céu aqui nessa terra, não. Segunda coisa que nós precisamos entender, ficar claro pra gente, é que Deus, Ele quer que a gente cresça. Deus, Ele quer que a gente cresça. Efésios 4:13 fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda roda e vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus quer que a gente cresça à estatura de Jesus, do tamanho de Jesus.
Romanos 8, 29 fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, seu Filho. Para que ele nos chamou? Para sermos semelhantes a Jesus, conforme a Jesus, conformados a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios 13, 18, e nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus, Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça, quer que a gente cresça do tamanho de Jesus, até o tamanho de Jesus. E qual que é o tamanho de Jesus? Qual que é a imagem de Jesus? O tamanho de Jesus, a grandeza dele, irmãos, está no caráter dele. Em quem ele é, na pessoa de Jesus. E qual é o caráter de Jesus? É aquele que está descrito lá nas bem-aventuranças. O sermão dele, ele fala assim, Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, fala de humildade. Os misericordiosos, os mansos, né, que não se iram facilmente, os limpos de coração, ou seja, aqueles que se perdoam facilmente, os que sofrem fazendo bem, pagam o mal com o bem. Essa é a pessoa de Jesus, esse é o caráter de Jesus, esse é o tamanho da grandeza de Jesus. A estatura de Jesus é aquela que dá o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Essa é a imagem de Jesus. Esse é o tamanho que nós devemos crescer. Conheçamos, prossigamos, não. Como é? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sempre conhecer ao Senhor. Sempre crescer no conhecimento de Deus para ficarmos semelhantes a Ele. Agora eu pergunto a você, irmãos, como é que a gente vai crescer em longanimidade, em benignidade, se ninguém nunca chatear a gente? Se ninguém nunca fizer dar uma perturbaçãozinha agora, como é que a gente vai desenvolver essa benignidade? Como é que a gente vai crescer em perdão se ninguém nunca ofender a gente? Se ninguém nunca trair a gente? Como a gente vai desenvolver a capacidade de perdoar se a gente nunca precisa exercitar isso? Como? Nós precisamos passar pela experiência da injustiça, da dor, da decepção, do sofrimento, da solidão, da rejeição, para que a gente cresça, para que a gente tenha a oportunidade de manifestar o fruto, a virtude que está em nós, por Jesus. Nós precisamos passar pelas injustiças. Observe como as pessoas ficam humildes quando elas estão no leito de hospital. Como as pessoas crescem em humildade quando estão doentes, enfermas. Ficam sensíveis, fragilizadas, olhando para elas mesmas e veem que são pó, que são nada, da fragilidade que são enquanto seres humanos, né, de como são dependentes de Deus, e elas ficam humildes, crescem em humildade, refletem ali na vida, né, ficam sensíveis, molinhas. Eu lembro do pastor quando teve que fazer a cirurgia dele de apendicite esse ano. Nossa, ele estava tão sensível, gente. Quando ele... Nossa, cadê Jessé? Que foi lá de noite. Nossa, eu comentava com o Jessé que ele estava tão sensível, tão molinho. Prestes a ir para a sala de cirurgia, ele cantava louvores. Deus me ama, Deus me ama. Aí ele ligou para os irmãos dele, não foi, Pati? Pati estava lá. Ligou para os irmãos, o amigo de infância, Giovanni. E aí ele disse, eu amo vocês. Então, aí a gente olhava assim, meu Deus, acabou o homem. Por quê? Né? Nunca fez uma cirurgia, estava ali no momento de fragilidade, completamente dependente das mãos de Deus, da misericórdia de Deus. Vocês precisavam ver, que cena, gente. Mas é isso que a dificuldade faz com a gente. Nós vemos o quanto nós não somos nada. Quantos relacionamentos não são restaurados num leito também de hospital, às vezes uma doença grave numa pessoa da família, né? Então há reconciliação, há perdão entre familiares, entre pais e filhos, amigos. A dificuldade, ela tem essa capacidade de nos aquebrantar. Nós ficamos sensíveis, nós ficamos pessoas melhores.
pelo sofrimento. Nós ficamos mais crentes pelo sofrimento, irmãos. E lá em Jó, capítulo 33, o jovem sábio Eliú, ele fala algo muito interessante para Jó. Nós sabemos que Jó, quando ele passou pelas provações dele, ele foi muito mal interpretado, né? Porque ele era um homem justo, reto. E desde aquela época já tinha isso. Porque ele é justo, porque ele está sofrendo. Então ele foi mal interpretado por seus amigos. Tinham 3 amigos de Jó que falaram tolices para Jó. Não sabiam, não entendiam, não discerniam aquela situação terrível. E falaram coisas que eles não sabiam. E Deus depois repreendeu esses 3 amigos de Jó. Mas teve um jovem chamado Eliú, que apesar de ser jovem, falou coisas sábias. Que Deus não repreendeu Eliú, não repreendeu os outros 3 lá. Mas Eliú não. E olha o que Eliú falou. Ele diz que Deus, por meio do sofrimento, ele abre os ouvidos dos homens para a sua instrução. Ele diz lá, ele livra o aflito por meio do sofrimento e abre-lhes os ouvidos por meio da adversidade. No meio da aflição, ele livra o aflito por meio do sofrimento. Livra a nossa alma do inferno, sabia? Livra a nossa alma de pecar no futuro por meio de um sofrimento no presente. Nós nos convertemos mais ao Senhor no sofrimento. E aí recebemos livramentos de pecados, de maiores problemas lá na frente. Deus livra a nossa alma. E Ele diz que Ele abre os ouvidos por meio da adversidade. Porque na hora da adversidade, do problema, da dificuldade, nossos ouvidos estão sensíveis à voz de Deus. Nós estamos assim buscando ao Senhor, quebrantados, fragilizados. O salmista Davi, ele diz isso lá no Salmo 119. Ele fala, foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os seus estatutos. A gente aprende mais da palavra de Deus também no sofrimento. Na prática, né? Na vida prática, a gente lembra dos versículos, e a gente busca a Bíblia, a gente lê, e a gente se consola com aqueles salmos. Na hora do sofrimento. Então, as provações, elas fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. Mas elas não vêm para nos destruir. Não vêm para nos humilhar. Elas vêm para nos fazer crescer. Para nos amadurecer. Para nos melhorar. É isso que Tiago fala no texto que a gente leu. No texto áureo da mensagem. A aprovação produz paciência. Agora tenha a paciência, a sua obra completa. Para que sejam perfeitos, completos, maduros. É para isso que a aprovação vem, para te aperfeiçoar. Então, o principal objetivo de Deus não é o nosso conforto aqui nessa terra, é o desenvolvimento do nosso caráter. Deus quer que a gente cresça em caráter. E toda vez que a gente esquecer disso, que a gente esquecer que Deus está mais preocupado com quem nós somos do que com o que temos, a gente vai ficar frustrado com Deus. Que Deus está mais preocupado com quem a gente é do que com as circunstâncias ao nosso redor, vamos ficar decepcionados com Deus. Porque as circunstâncias, elas vão passar, mas nós somos eternos. É quem somos que vai decidir a nossa eternidade. Amém? Então, cada problema é uma oportunidade que nós temos de crescer e de amadurecer. E quanto maior o problema, quanto maior a provação, maior o potencial você tem de crescer e se desenvolver espiritualmente e moralmente também. Então essa é a segunda coisa que nós precisamos entender. E a terceira coisa também é a continuação do crescimento. Só que não só crescermos em moral, em caráter, mas também crescermos em conhecimento de Deus. Porque Deus, Ele quer se revelar a nós. E as provações são excelentes oportunidades para isso. São excelentes oportunidades para nós conhecermos mais de Deus. Por mais que a gente frequente a igreja, que a gente venha para a EBD, para os cultos de doutrina, por mais que a gente leia a Bíblia inteira 3 vezes no ano, no sofrimento, aprendemos coisas sobre Deus que não aprenderíamos em qualquer outro momento da nossa vida, irmãos. Alguém já disse assim, quando a vida é um mar de rosas, podemos passar tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando Jesus, citando Jesus, falando sobre Ele. Mas quando sofremos, é que o conhecemos. Que diga Jó, né? Jó falou isso. Jó era crente, aliás, era um baita de um crente.
E ele disse que depois que ele passou por aflições terríveis na vida dele, foi que ele realmente conheceu a Deus. Porque antes, ele conhecia assim, de ouvir falar, como o Anônimo falou aqui, né? Citando Jesus, falando, né, de Deus. Mas depois que ele sofreu, ele teve realmente um encontro com Deus. E o conhecimento de Deus, queridos, é algo assim inesgotável. A pessoa de Deus é maravilhosa. Nós temos muito de Deus para conhecer. Nossa, infinidade. Tem muito do poder de Deus que nós ainda não conhecemos, não experimentamos na nossa vida pessoal. Nós podemos ter acesso, nós temos acesso a isso, né? Certa vez, um acontecimento interessante, até falei sobre isso num vídeo na internet, Jesus estava atravessando o mar, numa tempestade, atravessando o mar com seus discípulos. E aí, no meio da travessia, eles se depararam com uma terrível tempestade, começou a entrar água no barco e ficaram desesperados. Jesus não, os discípulos, né? Desesperados, só aquela água entrando no barco e quase afundando, né? Aquela tempestade terrível. E eles começaram a clamar a Jesus naquele momento, desesperados. Mestre, mestre! Aquele desespero, né? E aí Jesus levanta e faz algo inusitado, diferente do que ele já tinha feito. Ele diz, mar, aquieta-te. Vento, cala-te. E eles obedeceram. E imagina que coisa tremenda! Quando os discípulos viram aquilo, ficaram assim, aterrorizados. Eles falaram, quem é esse? Eles andavam com Jesus? Não conheciam Jesus? Não totalmente, não tudo, não. Tinha muita coisa que eles não conheciam, ainda tem muita coisa que a gente não conhece, que a gente ainda não desfrutou nessa vida com Deus. E eles falam assim, é como se eles falassem, poxa, a gente já viu ele fazendo milagre, já viu ele fazendo muita coisa, curando, expulsando demônio, multiplicando pão, peixe. Mas espera aí, o que ele fez aqui agora? Isso aqui a gente nunca tinha visto. Esse homem, esse Jesus aí, a gente não conhecia esse lado dele. Ele não é só Senhor dos homens, ele é Senhor da natureza também. Então tem muito de Deus, irmãos, que nós ainda não conhecemos. Tem muito de Deus para ser explorado. E a gente se pergunta assim, mas tem que ser na hora da prova essa revelação de Deus? Tem que conhecer Deus na prova? Não pode ser na bonança, não? Pode. Deus pode se revelar na bonança, na vida boa, tranquila? Pode. Mas o que é que a Bíblia diz lá? O que é que Deus diz lá? Isaías. Ele fala assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A questão é que geralmente é na prova que a gente busca a Deus de todo o nosso coração. É na hora da dificuldade, nos piores momentos da nossa vida, que nós fazemos as orações mais sinceras e fervorosas. As experiências de adoração intensa. É na hora da tribulação. É quando estamos fragilizados, não temos mais recursos, não temos a quem recorrer. Só nos resta clamar ao Todo-Poderoso. E aí a gente faz isso com toda a força, com todo o vigor. E o que acontece? Ele vem. Como ele diz que vem. Quando a gente busca de todo o coração, ele vem. Ele se manifesta. Ele se revela. É claro que Deus ele está com a gente sempre. Momentos bons, momentos ruins. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas tem uma presença diferente de Deus no momento da angústia, irmãos. Tem uma manifestação diferente da presença de Deus especial na hora da tribulação. Salmo 43 diz assim, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Bem presente. Dá essa ênfase na presença de Deus. Porque é no momento da angústia que tem a plenitude. Ele vem de imediato, é uma coisa assim plena, diferente, especial, completa, na hora da angústia, na hora que a gente mais precisa. 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala assim, eu me alegro nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, então estou forte. Coisa é essa? Como é que ele está fraco, ele está forte? Que força é essa que ele diz que tem na hora da fraqueza? É a força que ele recebe da presença de Deus. Na hora da fraqueza. Ele diz, eu gosto de passar necessidade, eu gosto de passar aflição. Como o Tiago fala que a gente tem que fazer, gostar, se alegrar. Porque eu desfruto de uma presença de Deus maravilhosa no momento da minha aflição, que me dá força, eu fico forte na hora da minha fraqueza. Por causa da presença de Deus.
E Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio Deus, ele fala isso. O meu poder, ele é aperfeiçoado, ele é pleno. Ele é diferente na hora da fraqueza. Diferente. É como se fosse um terreno fértil. A fragilidade se configura num terreno, num contexto favorável para brotar o poder de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Quantos aqui não podem testemunhar isso? Que no momento mais difícil da sua vida você viveu algo diferente com Deus? Experimentou a presença de Deus de uma forma especial? Eu posso dizer isso, irmãos. No momento mais difícil da minha vida, eu experimentei de uma presença intensa de Deus. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, eu tinha tanta paz e tanta força que as pessoas ficavam espantadas do meu lado. E olha, eu tô saudade daquele tempo, daqueles dias horríveis que eu passei, sabia? Não dos dias, mas daquela presença maravilhosa que eu senti, daqueles momentos que eu tive com Deus, só naqueles dias. Eu só consegui desfrutar naqueles dias horríveis da minha vida. Não sei como é que acontece isso, não é um mistério. Mas, e eu fico, poxa, eu tenho saudade da minha varanda naqueles dias, que eu ficava lá com Deus. Era maravilhoso. Eu digo, meu Deus, que privilégio. É por isso que é bom passar por provações. Tem benefícios, irmãos. Nós podemos experimentar coisas novas em Deus quando nós estamos completamente entregues, completamente fragilizados, completamente doloridos. Isso é bênção de Deus. Deus ele não entrega a gente assim na aprovação só para sofrer, não. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito e tem também os benefícios. Nós temos que aproveitar as provações. Isaías 43, ele fala assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E o diabo, ele quer que a gente acredite, né, que a gente pense que Deus nos abandonou na hora da provação. Ele quer que a gente pense que Deus não nos ama. Mas não caia nessa tolice de ficar questionando a Deus, duvidando, murmurando, blasfemando contra Deus. Não, muitas pessoas nesses momentos, muitos crentes, nesses momentos, eles não perseveram na fidelidade ao Senhor, no amor deles ao Senhor, e acabam entrando por esse caminho de se rebelar, de murmurar, eu não aguento, Deus não me ama, Deus virou as costas para mim, e acabam perdendo os benefícios das provações. Aliás, eles saem piores do que eles entraram. Saem incrédulos, amargurados, decepcionados com Deus. Não. Deixa eu falar duas coisas importantes para a gente entender. 1 Coríntios 10, 13 diz que você não será provado além das suas forças. Você pode suportar a provação. Deus, o que Deus permite na sua vida, Deus é Pai, irmãos. Ele permite o que você pode suportar. Não tem essa conversa, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Persevere. Seja paciente na tribulação. Você não vai morrer. Você vai sair melhor, aperfeiçoado, maduro. Você vai se fortalecer depois da tribulação. Deus não vai dar nada que você não possa suportar. Se Ele permitiu algo na sua vida, você tem condições de passar por isso. Está escrito na palavra, Ele não faz nada além das suas forças, não. E outra coisa que eu queria falar é que o deserto, a provação, ela não dura para sempre. Fala, quando passares, é um momento, é momentâneo, é passageiro. Você não vai morrer, não vai ficar eternamente aí na prova. Vai passar. E a gente precisa aproveitar as oportunidades. Enxergue a provação como uma oportunidade. Hoje, a partir de hoje, veja diferente. Veja como nós precisamos enxergar como Tiago disse aqui no texto. Se alegre. Ele enxergava os benefícios. Pedro enxergava os benefícios. Paulo enxergava os benefícios e se alegravam e eram felizes em meio às provações. Nós também podemos enxergar, irmãos. Dia Deus, Deus abrir os nossos olhos espirituais, contemplarmos as maravilhas do Senhor e a gente se posicionar corretamente no meio das provações. É isso que Tiago alerta a gente no verso que a gente leu. Ele fala assim, tenha a paciência, a perseverança, a sua obra completa. Ou seja, não desista. Nós não fomos chamados para fugir ao sofrimento. Não. Mas para sermos provados
e aprovados. Persevere na aprovação. Que tenha a paciência, a sua obra perfeita. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, não se comportem mal na aprovação. Se permitam ser aperfeiçoados por Deus. Se permitam ser amadurecidos por Deus. Isso que Tiago fala aqui. Amém, irmãos? Aproveite as provações. Amém?